Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, estamos no primeiro domingo do ano de 2025, 5 de janeiro, e é uma alegria darmos início a esse novo trimestre. É o primeiro trimestre que abrange os meses de janeiro, fevereiro e março. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, essa é uma lição muito relevante, muito importante, porque ela vai abordar um assunto que fala de apologética, significa defesa, combate ao erro, às práticas chamadas espúrias, não ortodoxas. A palavra ortodoxia fala caminho correto, aquilo que não está no caminho correto. Então a lição que nós vamos estudar, ela fala sobre, o nome dela é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam, claro, hoje com nova roupagem. Então tem coisa que você fala, nossa, de onde tiraram isso? Já estava lá atrás, lá antiga. Se você for estudar com cuidado, você descobre que é uma coisa antiga, não é nova, mas ela se repaginou. Ela tem uma imagem nova, mas é uma heresia antiga. Então, muitas heresias que a gente vê hoje, muitos grupos espúrios, não ortodoxos, ou seja, heterodoxos, que a gente vê hoje, são heresias e ensinamentos que já existiram lá atrás e que estão voltando hoje com uma nova roupagem. Então, essa é uma lição para se guardar, né? Aliás, todas as lições é bom guardar, né? Mas essa, em especial, é importante que os irmãos guardem com carinho, porque vai ser muito útil na defesa da fé. Vamos ver o conteúdo. O que nós vamos estudar nesse trimestre de janeiro, fevereiro e março? Bom, a lição 1, que é hoje, nós vamos estudar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição 2, somos cristãos, da palavra latina Christianus sum, somos cristãos. Lição 3, a encarnação do verbo, né? O verbo se fez carne, a base, João 1,14. Lição 4, Deus trino, triuno, aqui trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama as pessoas e faz o plano da redenção. Mas quem executa esse plano? Não é o Pai. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne é o Filho. O Filho se fez carne e morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação. Mas quem convence você dessa verdade? É o Consolador, é a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo. Então, nessa lição de número 4, nós vamos estudar Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Lição de número 5 vai falar da deidade de Jesus. Jesus é Deus, mas quando eu falo que Jesus é Deus, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai. Esse é o grande problema dos grupos religiosos que não admitem a deidade de Jesus, porque eles confundem. Eles acham que na deidade subsiste uma única pessoa, e não, são 3 pessoas que subsistem na mesma deidade. Então, quando eu falo que Jesus é Deus, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai. Então, é normal para seitas religiosas, quando você fala assim para Jesus é Deus, ele fala, não, Jesus é o Filho de Deus. Porque ele está pensando que você está confundindo o Pai com o Filho. Mas você não está confundindo o Pai com o Filho. Então tem que deixar claro, a hora que for falar para essas pessoas, explicar para ela, quando eu estou dizendo que Jesus é Deus, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai. Tá? Porque todas as vezes que você fala que Jesus é Deus, na memória, na mente dela, já está linkado a figura do Pai como sendo o único Deus. E aí quando você fala que Jesus é Deus, você fala, não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Claro que Jesus é o Filho de Deus, mas é da mesma natureza do Pai. Aliás, quando se fala da filiação, estamos falando da mesma natureza. É lógico, é o Filho, né? Lição de número 6, o Filho é igual ao Pai, ou seja, é coeterno, é onipotente, onisciente e onipresente. São os 3 atributos exclusivamente de Deus. O Pai é onisciente, onipotente e onipresente. O Filho é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus falou, não tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Isso é onipresença. Então, os 3
os 3 atributos que o Pai tem, o Filho tem também. E os 3 atributos exclusivamente de Deus, que o Pai e o Filho têm, o Espírito Santo tem também. O Espírito Santo é onipotente, é onisciente, é onipresente. Por isso que as 3 pessoas, nós chamamos isso da única divindade eternamente subsistente, 3 pessoas. É diferente, por exemplo, de Maria. Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela não é onipotente, ela não é onipresente e não é onisciente. Em outras palavras, se os católicos imaginam que Maria esteja em Aparecida, ela não pode estar em Fátima. Se ela estiver em Fátima, ela não pode estar lá no México. Não tem jeito, porque ela não é onipresente. Um dia eu falei isso para um rapaz, ele veio e me deu um panfletinho e falou: olha, você vê, né? Ó, pede para a mãe que é mais rápido. Eu falei: como? Não, pede para a mãe que é mais rápido. Eu falei: mas como assim é mais rápido? Porque ela é onipresente? Veja bem, é ou não é onipresente? Não, não é. Eu falei: mas então como que é mais rápido? Rápido é Jesus. Jesus é onipresente. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Não, você aprendeu errado. Não é que você não pensou nessa perspectiva. Você está dizendo que pedindo para a mãe é mais rápido, porque a mãe é boazinha, tudo, só que ela é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Aí ele ficou tão envergonhado que ele falou: eu acho que é assim. Eu falei: bom, então ela é deusa. Porque se for onipresente, se Maria estiver em Aparecida e ao mesmo tempo estiver em Fátima, então ela é onipresente. E se ela for onipresente, então ela é deusa. Olha o problema. É uma teologia problemática, a teologia mariana. Então, é muito importante você entender, e essa lição vai dar essa capacidade de você analisar. Quando eu estou dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente, eu estou dizendo que as 3 pessoas é uma única divindade. Nós reconhecemos a divindade nas 3 pessoas da Trindade. E ninguém mais, irmão, ninguém tem esses atributos, nem Satanás. Se o diabo estiver no Japão, ele não pode estar aqui, vocês sabiam disso, né? Aqui ele nunca está mesmo, mas se ele estiver lá no Japão, ele não pode estar em São Paulo, na capital. Coitado do irmão da capital, tá? Então, por quê? Porque não é mais tem uma rede de demônio que traz informação para ele. Tem mesmo, mas ele não é onipresente. Jesus é. Então, quando você fala o nome de Jesus, tem poder, porque ele é onipresente, tem todo o poder. É Satanás, irmão, se estiver aqui não pode estar lá não. O demônio, se estiver num local, não pode estar no outro. Não é onipresente. Esses santos aí que os católicos acreditam, se ele estiver num local, ele não pode estar no outro não. Não são onipresentes, não são onipotentes, não são oniscientes. Agora, irmão, vai ficar invocando, essa coisa de brasileiro, né? Cuia. Quer buscar uma cuia, né? Vai logo em quem tem poder, irmão. Vai logo no nome poderoso de Jesus. Jesus diz: todo poder foi me dado no céu e na terra, irmão. Jesus é todo poderoso. É por isso que nós invocamos o nome de Jesus. Lição 7. As naturezas de Jesus, humana e divina. Jesus é o verdadeiro homem. Jesus é 100% humano. Não é, irmão? Você vê, irmão, Jesus é 50% humano, 50% divino. Que heresia é essa, irmão? Quem inventou isso? Jesus é 100%. Ele é o verdadeiro homem, o verbo que se fez carne. É carne, 100% humano e 100% divino. Verbo, Deus, carne, homem. É o verbo que se fez carne. Então quem que se encarnou? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da unidade divina. Não foi o Pai não se fez carne. O Espírito Santo não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho, Jesus. Lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Claro, ele é um homem, né? A única diferença é que ele nunca pecou, porque ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Lição 10. O pecado corrompeu a natureza humana. É a doutrina do pecado original. Em Adão, toda a humanidade pecou, porque Adão é a nossa forma. Todos que são descendentes de Adão vêm com a mácula do pecado. Lição de número 11. A salvação não é obra humana, não é um rito, não é um ritual. Por isso você diz: não, basta ir naquela igreja, ser batizado, está resolvido. Isso é obra humana, irmão. Batizar é a coisa mais fácil. Tá? Então não é ritual. Precisa entender o significado. A ceia não é ritual. Aqui quem quiser participar da ceia, está errado. A ceia não é ritual. Mas Jesus falou: tomai dele todo. Sim, quem que estava no cenáculo? Quem que é todos ali? Os 12 apóstolos. Não estavam os sacerdotes, não estavam os judeus, não estava gente desviada, não estava gente atrapalhada, não estava gente idólatra. Só quem tinha nascido de novo que estava ali.
Então, todos que estavam presentes. Agora a pessoa pega esse versículo para dar ceia para qualquer pessoa com vida promíscua, e sabe o que eles estão fazendo? O que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7. Estão confundindo a mesa do Senhor com o corpo de uma prostituta. É isso que Paulo fala. A mesa do Senhor é santa. Só pode participar dos emblemas sagrados quem foi sepultado nas águas batismais, porque morreu para o pecado e vive sua nova vida em Cristo. É isso que ensina, inclusive, o didaquê, que é a tradição cristã. Agora a pessoa, irmão, tudo atrapalha dessas igrejas, dá ceia para todo mundo, pensa que é uma festa, é rituais, vive em cima de rituais, precisa aprender. Lição de número 12, a igreja tem uma natureza organizacional, ela é um corpo. E finalmente, lição 13, perseverando na fé em Cristo. Então é uma lição muito importante, e seria muito bom os irmãos adquirirem a lição, estudarem, porque vai fortalecer a sua fé. Aliás, para quem não sabe, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater erro. 1/3. Tem gente que fala assim, não, irmão, a gente não tem que falar nada dos outros. Mas Jesus falava. Jesus olhou para o fariseu e falou assim, você é o filho do diabo. Jesus falou. Hoje a gente nem isso faz, porque é politicamente errado. Mas Jesus falou, vós sois filhos de Satanás, vocês mentem, o diabo mente desde o princípio, vocês são iguaizinhos. Jesus chamou os fariseus de hipócritas várias vezes. Leia capítulo 15 de Mateus. Então Jesus enfrentou sim, confrontou as heresias da época dele. Agora, só porque você tem esse espírito do mundanismo, do ecumenismo, fica passando a mão de erro, irmão. Pecado é pecado, irmão. Se está errado, está errado. As coisas têm que ser mais claras. Só porque tem um monte de gente tomando veneno, pensando que é remédio, porque as coisas não são claras. Nós temos responsabilidade moral e espiritual diante de Deus. Tem que mostrar. Pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado, irmão. Verdade é verdade. Então nós temos que ter compromisso com a verdade. Aliás, a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém, irmãos? Então nós temos que ter postura. Claro, falar com amor, com temor, não é dando a voadora em imagem de escultura que se resolve o problema. Não é assim. É respeitando, de maneira respeitosa, mas explicar a verdade. E a verdade a gente explica com amor, explica com carinho e com acolhimento. Isso é fato, mas não deixar de falar. As pessoas não, está cheio de gente falar, eu não gosto de falar mal de ninguém. Não é uma questão de falar mal. Então Jesus falou mal dos fariseus? Então Jesus falou mal dos sacerdotes da época? Está vendo como não se sustenta esses argumentos? Então nós temos que ter seriedade no estudo do livro santo. Quem é o comentarista desse trimestre? É o pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em letras, com habilitação na língua hebraica, pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre em ciência e religião, pela Universidade Mackenzie de São Paulo. É professor de hebraico, de grego, de apologia cristã, e é o comentarista da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Ele é autor de diversos livros, e ele é presidente da Comissão de Apologética Cristã da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e atualmente ele é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Tá? Então, uma pessoa extremamente qualificada para escrever uma lição dessa natureza. Vamos lá então pensar um pouquinho na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, 5 de janeiro, vamos pensar um pouquinho sobre o textuário. Bom, primeiro vamos ver o textuário que está na carta, ou Epístola Universal do apóstolo Judas. Como só tem um capítulo, então a gente nem vai falar capítulo 1, versículo 3, né? Só tem um mesmo, então a gente já fala logo versículo 3. Tá? Então aí, Judas 3 significa Judas, versículo 3. Não tem jeito de ser capítulo 3, né, irmão? Porque só tem um capítulo. Tá? Irmão pôs errado lá. Eu pensei que fosse capítulo 3, mas só tem um capítulo. Então só pode ser versículo 3, tá bom? Então ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Então, Judas, versículo 3.
A verdade prática faz o seguinte apontamento: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então é aí que ele está pontuando como heresia. Isso é um conceito moderno, né? Na época de Paulo, na época de Jesus, ainda não tinha esse conceito. Heresias era apenas uma facção. Hoje é que tem essa percepção de uma crença errada, né? Fala heresia, né? Isso é uma heresia, quer dizer, uma coisa errada. Então, esse é um termo que o cristianismo desenvolveu. A leitura bíblica em classe está em 3 partes da Bíblia. Está em Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Depois, na primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. E, finalmente, na segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quero convidar os irmãos presentes para que reverentemente se coloquem de pé para nós lermos juntos esses textos tão relevantes. E você que está nos acompanhando de maneira remota, também pode nos acompanhar. Leia comigo aí, tá bom? Então vamos lá, 1 Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro 3, 15 a 16. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2, 1 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, te damos graças nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano de 2025. Pai, abençoa cada família, cada pessoa que atentamente abre o coração
para acolher a palavra. Abençoa, Senhor, ministra sobre nós saúde espiritual, saúde emocional, fortalecimento mental. Abençoa o teu povo, ministra também a tua cura física e restaura forças dos teus filhinhos. Assim nós pedimos a tua direção, a orientação do teu Espírito Santo, com ações de graças, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar então no nosso texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Num primeiro momento, quando eu leio esse versículo 3 da Epístola Universal de Judas, a primeira impressão que eu tenho, assim, em uma leitura rasa, a impressão que eu tenho é que ele queria escrever sobre coisas profundas, queria falar talvez uma teologia sofisticada, mas ele percebeu que ele precisava mudar o foco e começar a exortar o povo de Deus a tomar cuidado contra os falsos ensinos. Ele queria falar da salvação comum, pregar o evangelho do arrependimento, né? A necessidade de ver uma vida de santificação, a salvação comum. Mas ele fala, tive por necessidade. Mudou então o foco. E ele resolve então escrever e exortar a igreja do Senhor a se capacitar, a se preparar para enfrentar os seus medos e os seus desafios, que são as heresias que atacam e assediam a igreja cristã. Então, o contexto do nosso texto áureo está na Epístola Universal do apóstolo Judas. Judas é o mesmo que Judá, e Judá em hebraico. Então, uma hora se traduz por Judas, outra vez por Judá, mas é Judá, tá? Ficou Judas, mas tudo bem. A carta possui apenas um capítulo, e o nosso texto áureo está inserido entre os versículos 3 ao 18, que é uma exortação contra os ímpios e também contra os falsos doutores, falsos pastores, falsos mestres. E ele inicia com uma linguagem muito comum entre os apóstolos, né? Amados, o autor sagrado aplica a expressão indicativa dos crentes por 3 vezes nessa epístola. No versículo 3, no versículo 17, no versículo de número 20, por 3 vezes ele fala, amados, é a expressão que ele usa. Os crentes são amados um dos outros, porque o amor de Deus se tornou um poder eficaz em nossas vidas. Então nós somos objeto do amor de Deus. É João 3,16, né? Porque Deus amou a humanidade. Então nós somos objeto do amor de Deus. Então os crentes são amados. Mediante então a transformação dada pelo Espírito Santo, os crentes chegam a expressar uns para os outros, em certa medida, aquilo que Deus tem expressado para toda a humanidade. Claro que eu estou falando dos verdadeiros crentes, nascidos de novo, que amam o seu próximo. Eu não estou falando daqueles falsos irmãos, que quer o mal do seu próximo. Não estou dizendo, estou falando de quem nasceu de novo, e tem o amor de Deus derramado no coração. Claro que ele expressa o amor, que é o amor de Deus, expressado por toda a humanidade, conforme João capítulo 3, versículo 16. Esse vocábulo é usado por cerca de 60 vezes nas epístolas do Novo Testamento. Então, se você fizer uma análise, aparece a expressão amados em pelo menos 60 vezes. Deve-se observar os 3 usos centrais desse vocábulo. Há 3 aspectos que a palavra aparece. A palavra amado no Novo Testamento. Primeiro, fala de Jesus como objeto especial do amor de Deus. Então, quem que é o amado de Deus? Jesus. Porque ele é o presente de Deus para a humanidade. Então, a palavra amado fala do próprio Jesus como o objeto
do amor de Deus, o ágape de Deus, como filho que tem uma missão para cumprir, resgatar a humanidade. A palavra amado é o vocábulo que expressa o amor de Deus para com todos quantos se reconciliam com o próprio Deus através de Cristo. Nós lemos aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando nós lemos aqui na lição bíblica em classe, diz assim que para os bispos cuidarem da igreja de Deus, a igreja é de Deus. Só que no final ele fala assim, que Deus comprou com o seu próprio sangue. Claro, que ele está se referindo a Jesus. Não foi o Pai que derramou sangue na cruz, foi Jesus. E ali há o texto que chama Jesus expressamente de Deus. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Não, mas quem comprou a igreja com o seu próprio sangue? Quem foi? Jesus. Então é através de Jesus que Deus reconcilia, faz a reconciliação com o ser humano. Então a palavra amado está nesse sentido. E terceiro, também é usado esse termo para falar do relacionamento altruísta, ideal, que os crentes devem ter uns com os outros. Amados no Senhor, né? É o amor altruísta. Então nós temos esses três aspectos da expressão amados. Aí ele continua, procurando eu escrever-vos com a diligência. Bom, provavelmente essas palavras indicam o quê? O fato que o autor sagrado tinha em mente, ou pelo menos planejado, ou pensado, reunir material e talvez tivesse começado uma obra acerca das glórias da fé cristã. Então, a fé comum. Então, ele ia falar sobre a fé que todos conheciam. Um tratado não polêmico, né, que tensionava exortar, encorajar, motivar, ensinar aquela congregação, aqueles irmãos, aquela assembleia. Para ele não foi prazer algum abandonar esse tipo de esforço. Não pensa que ele, não vou falar dessas coisas gloriosas para falar sobre defesa da fé. Não, ele, na verdade, ele queria falar sobre a fé comum, mas houve uma urgência, uma necessidade, e nós sabemos quem era o grupo principal que assediava a igreja nos 2 primeiros séculos. Nos 2 primeiros séculos do cristianismo, tanto Paulo, como o apóstolo João, como o apóstolo Pedro, todos tiveram que enfrentar uma heresia filosófica grega chamada gnose, gnosticismo. Gnose significa conhecimento. Agora reapareceu de novo com roupagem nova. Às vezes quando eu olho em posta está escrito gnose, conhecimento, a palavra grega. O gnosticismo, existiram vários gnosticismos, não era um só. Por exemplo, havia um gnosticismo judaico, havia um gnosticismo egípcio, havia um gnosticismo sírio e havia um gnosticismo pôntico. Então, gnosticismos, o que era isso? Um saber oculto. Eram pessoas que achavam que para você ter um relacionamento com Jesus, você tinha que aprender certos rituais de mistério. Era uma coisa muito estranha, negava a divindade de Jesus, achava que Jesus era um aeon, que é uma expressão grega, como se fosse um fantasma. E não aceitavam em hipótese alguma a encarnação do verbo, eles negavam que Jesus se fez carne. Então olha só, pessoas gregas, filósofos que tinham aceitado a Jesus, mas que estavam ensinando outra coisa. E por isso que Paulo e João falam expressamente que quem não confessa que Jesus Cristo vem em carne é o espírito do anticristo. Ele chama os gnósticos de anticristo. Mas os 2 primeiros séculos do cristianismo, a grande heresia que solapou a fé de muitos irmãos foi a heresia gnóstica. Acho que há uns anos atrás se descobriu um material antigo no Egito, e aí alardearam como descobriram o 4º evangelho, o evangelho de Tomé no Egito. Gnóstico, irmão, é coisa gnóstica, né? Achando que a igreja escondeu. A igreja não escondeu nada. O gnosticismo foi uma heresia que a igreja combateu.
a encontrar lá no Egito, dizendo, vai abalar a estrutura da igreja. Vai abalar, a igreja combateu isso o tempo todo. Então é só a gente que não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não vem na escola bíblica dominical, tem essa fraqueza, né? Mas essas são heresias gnósticas, não tem menor sentido. A outra parte do textuário fala acerca da comum salvação, ou da fé comum. Bom, então vamos considerar os seguintes pontos do que ele entende por fé comum. O perdão dos pecados, que é a doutrina do arrependimento, né? O perdão dos pecados, arrependimento, a fé inicial, tudo isso seria a fé comum. A vida de fé, a santificação e a glorificação, seriam elementos da fé comum. Essa era a fé comum que o apóstolo Judas queria compartilhar com os irmãos. Mas ele fala, tive por necessidade escrever-vos. Por quê? Por que ele teve essa necessidade? Porque os gnósticos estavam obtendo êxito em sua campanha de adquirir adeptos tirados da igreja com sua doutrina insidiosa. Os gnósticos, então, entravam na igreja, participavam do culto, depois abordavam os irmãos e falavam, olha, você precisa entrar num conhecimento mais profundo, que é uma coisa mais discreta, não é qualquer um que tem capacidade. Então pegava, às vezes, até o melhor da igreja, né? Pegava as pessoas mais letradas, mais capacitadas, para ter essa experiência gnóstica. E isso ocorreu nos 2 primeiros séculos da igreja cristã. Os gnósticos ensinavam que Cristo era apenas um aion, uma emanação angelical, e não o verbo, ou mesmo um poder elevado, espiritual. Porquanto era apenas um dentre muitos mediadores e pequenos salvadores. É o que hoje você vê aquele grupo chamado Testemunha de Jeová dizer, que Jesus é apenas o arcanjo Miguel, que Jesus é o mestre de construção de Jeová Deus. Essa é a ideia gnóstica, tá? Tirando a divindade de Jesus. Não, Jesus é o mestre de construção de Jeová Deus. Só disse numa pessoa na divindade que é Jeová. E Jesus, você fala, mas está escrito que Jesus é Deus? Está aqui no princípio, é Deus, mas não é Deus igual o Deus Todo-Poderoso. Mas então tem 2 deuses? Tem um Deus Todo-Poderoso e um deusinho chamado Jesus? Na prática é isso, politeísmo. A crença em 2 deuses, em um deusão verdadeiro chamado Jeová e um deusinho chamado Jesus. São 2 divindades, irmãos. Não, mas o verdadeiro... Bom, então Jesus é falso? Olha o problema. Não tem saída essa teologia, irmão. Não tem saída. Se negar a divindade de Jesus, você cai numa heresia. Não tem jeito. Não existe 2 divindades. Só existe um Deus verdadeiro. Eu lembro de uma senhorinha que uma vez me encontrou e falou assim, você sabe, né, que Jesus não é Deus igual ao Pai. Eu falei, não, eu não sei disso não, isso é invencionista da senhora. Não, Jesus não é, o Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, mas não é Todo-Poderoso. É um Deus menor. Eu falei, então ele é um Deus menor, com D minúsculo? Tá bom. Então vamos aqui na lei de Moisés, Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses. O que você está fazendo com esse Jesusinho aí? Não pode ter outro Deus diante de Jeová. O próprio Jeová fala, não terás outros deuses diante de mim. Se Jesus é Deus com D minúsculo, então existe um Deus que está diante de Jeová e não pode ter. Sabe o que ela falou para mim? Mas que se tiver a favor, pode. Irmão, é ruim, hein? Não, mas se tiver... não pode ter deuses contra. Se tiver a favor, pode. Irmão, essa é uma... Torce a palavra, mas torce. Não tem saída. Se negar a divindade de Jesus, você vai cair num abismo. Você vai cair na obscuridade. Fizeram de tudo, irmão. No 3º século, a briga foi cristológica. Uns diziam que Jesus era parecido com Deus, mas não era igual ao Pai. Outros diziam que Jesus não era Deus, coisa nenhuma, era só homem, que virou até o que está presente hoje no Islã. O islamismo acredita que Jesus é o verbo de Deus, acredita que Jesus fez milagre, acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas não é igual ao Pai. Jesus é apenas um homem. É um homem, e segundo a teologia islâmica, um dia ele vai voltar e vai acabar com todos os porcos da face da terra, vai casar e vai ter filho. É teologia islâmica, os muçulmanos creem nisso. Mas de onde tiraram isso? Porque negaram o quê? A divindade de Jesus. O ódio do seu profeta Maomé, o profeta deles lá, contra a Trindade. Ele tinha ódio contra a Trindade. Para vocês terem uma base,
naquela cúpula dourada em Jerusalém, que é um monumento islâmico, ali em volta tem um versículo do Alcorão, atacando a doutrina da Trindade. Lá está escrito: ó povos do livro, somos nós, não exagereis na vossa religião. O Messias, Jesus, filho de Maria, é tão somente um profeta. Não dizeis Trindade, abstém-vos disso, porque será muito melhor. É um ataque à sua fé, ali naquela cúpula dourada. Ali está escrito em árabe, está bem que está em árabe, ninguém entende nada, mas está lá. É um ataque contra nós. Tá? Então o islamismo é uma religião anticristã. Não se iluda, tá? Não se iluda. Eles negam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para eles Jesus não morreu na cruz do Calvário. Quer dizer, nega a obra principal da fé cristã, que é a morte expiatória do Senhor Jesus no Calvário. Só que eles surgiram no século VII, né? E o cristianismo já tinha 700 anos antes deles aparecer, já tinha a fé cristã, né? Então não dá nem para discutir isso, né? Portanto, nós temos que ter discernimento, irmão, porque esses grupos negam a fé cristã. Você tem que saber disso, para você não ser enganado, achar que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmão. Precisa ter discernimento. E infelizmente os gnósticos entraram, o Islã, a doutrina do islamismo, em achar que Jesus não foi crucificado. Quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. O islamismo ensina isso. É gnóstico. Os gnósticos ensinavam isso. Isso aí eles beberam no gnosticismo. Os gnósticos diziam que a hora que foram prender Jesus, Jesus transfigurou o rosto dele para o rosto de Judas. Aí levaram Judas e crucificaram Judas pensando que era Jesus. Mas Jesus subiu ao céu. Que é isso, irmão? Jesus falou: sou eu. Todo mundo caiu. A divindade de Jesus: sou eu. E Jesus falou muitas vezes: eu dou minha vida pela humanidade. Ninguém tem gente que pensa, irmão, que coitado de Jesus, irmão. Coitadinho de Jesus, prenderam ele, irmão. Crucificaram. Não, ele deu a vida dele porque ele te ama. Ele entregou a vida dele. Não pensa, Jesus não é um coitadinho, não. Jesus é o Filho de Deus. Ele fez conscientemente, ele fez isso porque ele queria salvar você eternamente. Ele derramou o sangue dele porque ele te ama. E ele quis te salvar. Não tem essa, irmão, ai que dó de Jesus, irmão. Você vê, né? Não, ele enfrentou. Ele enfrentou porque ele te ama. Ele fala muitas vezes, como diz os profetas, convinha que o Filho de Deus morresse na cruz para nossa justificação. Então nós temos que ter, por isso que eu gosto do culto de Santa Ceia. Eu glorifico a Deus, porque eu vejo o grande amor de Deus. E Jesus falou, né? Fazer isso em memória de mim. Então, as seitas gnósticas enfiavam essas coisas. Não, você vê, Jesus não morreu na cruz, não. Quem morreu foi Judas. Isso é gnosticismo. O que o Islã hoje trouxe modernamente, achando que é uma revelação. Isso é gnosticismo. Os gnósticos negavam também a encarnação, dizendo ser isso uma impossibilidade moral e metafísica. Por quê? Porque qual é o raciocínio deles? A carne não é má? É. A carne não tem o problema do pecado na carne? Então como que um Deus santo vai se fazer carne se carne é má? Então, não é impossível a encarnação. Olha, João escreveu o último evangelho, depois do Apocalipse. E ele inicia dizendo, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Isso é uma palavra contra os gnósticos, irmão. Explicitamente. Não pode. É pecaminoso não confessar que Jesus se fez carne. Jesus se fez carne. Agora, qual é a diferença? É que Jesus nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Está vendo? Então, não foi da mesma maneira que nós. Por isso que Jesus não pegou a mácula do pecado original que todos nós temos, porque nós nascemos naturalmente. Jesus não. Jesus foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo da Virgem Maria. Por isso que Maria é pecadora e Jesus não. Por isso que Maria ora dizendo: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ela sabia que tinha pecado. Esse negócio que Maria não cometeu pecado é um dogma muito novo, proclamado pela Igreja Católica Romana, que a Igreja Ortodoxa nem aceita esse dogma, hein? Isso é uma invencionista do catolicismo romano. A Igreja grega não aceita esse dogma. Então, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que Jesus nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Maria era virgem quando concebeu o Filho de Deus.
Por isso que não tem a mácula do pecado. Por isso que, você vai falar, mas então por que o sangue de Jesus tem poder, de Maria não tem? Sendo que Jesus bebeu do cordão umbilical, do sangue de Maria. Porque Maria nasceu sob a mácula do pecado, dos seus pais. E Jesus não. Jesus teve a atuação do Espírito Santo. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, e o de Maria não tem. Então tem que ficar claro isso, irmãos. E os gnósticos então achavam que Deus não podia se fazer carne porque a carne é má. Como que a carne é maligna, é má, agora o santo vai se fazer carne? Sim, mas é que a operação de Deus foi diferente. Foi por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Eles negavam a humanidade de Cristo, reduzindo ainda a sua divindade ao mero nível de algum pequeno Deus entre muitos, que é o politeísmo, né? No politeísmo que tem o deusão lá, depois os semeróis, né? Os muitos deuses. Isso aí é coisa de politeísmo. Eles negavam a expiação do pecado pelo sangue de Jesus. Como é que a pessoa ia ter salvação? Estudando, tendo conhecimento oculto, aí ela ia ser uma iluminação. Não é nada disso. A Bíblia fala, você precisa arrepender dos seus pecados e invocar o santo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A gente não precisa de estudo profundo, de tanta coisa, não é nada disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso. E olha que Paulo falou isso para pessoas gregas, né? Que é o carcereiro de Filipe. Os gregos acreditavam na reencarnação, no que hoje os espíritos acreditam, na reencarnação. E Paulo falou, nada disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. Não tem reencarnação, não tem que ficar atrás de coisas ocultas. Crê no Senhor Jesus Cristo e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Foi esse tipo de sistema religioso, o gnosticismo, que atacou o cristianismo, e o cristianismo foi obrigado, então, ou seja, Judas foi obrigado, o autor sagrado, a entrar na ofensiva, a fazer o enfrentamento, produzindo a escaldante denúncia que temos à frente. Qual? A exortar-vos a batalhar. O grego a palavra grega eragonizomai, que o P ali é R, né? Eragonizomai, se pronuncia. Significa lutar, combater, batalhar. Deriva do termo grego agon, originalmente um lugar de reunião onde havia competições atléticas. Né? O apóstolo finalmente, em sua forma verbal, apontar aqui o que aonde aquelas pessoas lá, os gladiadores lutavam. É como se fosse uma arena de luta, né? Entre os gladiadores. Naquele local, isso era muito comum na cultura grega, um local onde os lutadores ficavam, né? O apóstolo Judas, pois, exorta-nos a nos agonizarmos em prol da fé cristã. Isto é, nos dedicarmos à sua defesa e propagação em face dessa oposição terrível, né? Então, ele devia fazer com cuidado, com diligência, com intensidade. É isso que o grego sugestiona aqui. E ele fecha, defender o quê? Lutar por quê? Agonizar por quê? Pela fé. A palavra fé é usada essencialmente de 3 maneiras aqui no Novo Testamento. Primeiro, é uma fé subjetiva, isto é, a fé que nós mesmos exercemos, nossa outorga pessoal aos cuidados de Cristo. Mas também a fé como uma ação diária, de fé em fé. O justo viverá pela fé, de fé em fé. Né? E, nesse caso, essa fé diária é o fortalecimento que nós temos na palavra de Cristo. E, terceiro lugar, a fé na confissão cristã. É aquilo que cremos. O que nós acreditamos? A fé cristã. Esse é o uso aqui. Então, é o terceiro. Ele não está falando da fé comum, dessa fé natural aí nossa, da fé. Não. Ele está falando do que? Defender a fé. Ou seja, defender aquilo que nós cremos. Tá? Esse é o uso que Judas está propondo para nós. Então, fora desse livro, porém, tal uso só se encontra nas epístolas pastorais, que é a defesa da fé, né? Aí você encontra com mais frequência. Na primeira epístola de João, transparece o fato que os gnósticos negavam as doutrinas fundamentais
sobre o Senhor Jesus. Então eles negavam a encarnação, a natureza divina com a natureza humana, negavam a autêntica missão salvadora e messiânica e o senhorio de Jesus, negavam o fato de que Deus é o Salvador, porque os gnósticos eram deístas, né? Eles negavam a expiação pelo sangue. Olha quanta coisa que os gnósticos faziam, mas diziam que eram crentes, estavam no meio da igreja. Podemos supor que a mesma doutrina era defendida pelos falsos mestres atacados nessa epístola. Então, essa é a fé aqui aludida, defender a fé cristã, em favor do credo cristão, do que eles acreditavam. E ele fecha dizendo que uma vez foi dada. Então, os mestres gnósticos haviam introduzido um novo evangelho, que não é novo, né? Mas são uma outra coisa. Não era o evangelho genuíno, que foi dado pelos apóstolos. O autor sagrado assevera que não pode haver nenhum novo evangelho, além do que já foi dado. Não pode. Paulo fala isso. Você vê, o próprio mormonismo tem um livro chamado O Outro Evangelho de Jesus Cristo. Não pode. Gálatas 1, 7 e 9 é claro. Aí o mormon fala assim, não, mas isso aqui é um outro evangelho. É que não coube todos os milagres, todos os ensinamentos não couberam na Bíblia, então a gente precisa fazer um outro evangelho. Irmão, Gálatas é claro, ainda que um anjo do céu, o deles foi um anjo também, que é o anjo Moroni, ainda que um anjo do céu vos entregue o outro evangelho, é para declarar maldito, é maldição aquilo, irmão, isso que a Bíblia fala, em Gálatas, capítulo 1, versículo 7 a 9, então cuidado, o mormonismo prega um outro evangelho, é o livro de Mórmon, está escrito lá, você pegar o livro de Mórmon, está escrito, um outro evangelho de Jesus Cristo, está escrito lá, irmão, como que uma pessoa consegue se enganar? Porque não lê a Bíblia, porque o livro de Gálatas é claro, Paulo fala claramente, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, além do que já foi revelado, considera-se anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, irmão, a Bíblia é clara, eu não sei porque como tem gente que quer ser enganada. Cristo trouxe-nos a revelação final, não tem mais, não, fulano de tal é o selo da profecia. Que selo da profecia? Jesus é a palavra final do Pai, não tem mais, irmão. Depois de Jesus não tem mais, tudo que vem depois, Jesus falou, hein? Tudo que veio antes dele ou que virá depois, são ladrões e salteadores, Jesus disse isso, não é para aceitar. Fique com o evangelho, por isso você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus, para você não ficar atrás de supostas revelações que o mundo está fazendo por aí. A Bíblia declara que Cristo é a revelação final do Novo Testamento. O autor sagrado não fecha a porta da investigação da verdade, não é isso, você pode estudar, mas contente que toda a verdade está centralizada na pessoa de Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade. Gerações sucessivas têm o dever de transmitir os outros que os apóstolos nos deixaram. E ele fecha, ele usa a palavra aos santos. É um título comum aplicado aos crentes, né? Todos os santos que estão em Corinto, todos os santos que estão em Filipos, né? Se refere aos irmãos. De outra maneira não seriam crentes, né? Porque olha só o que diz Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Por isso que você é chamado de santo. Agora, tem a santificação imediata, que é a posicional. Quando você aceita Jesus, você é declarado santo. E aí, na sua caminhada, você entra no processo da santificação. Tá? Bom, vamos rapidamente, então, agora, para a primeira proposta da lição, que é as ameaças dos lobos ferozes. Bom, 1.1, o cuidado, os cuidados pastorais, que é o versículo de Atos 10, 28. Os anciãos no grego, ali, está como episcopos, ou você pode traduzir por presbítero, por bispo, por ancião, ou por superintendente. 4 possibilidades. Por um acaso, traduziu por ancião ali, tá? Os anciãos mencionados no versículo 17, são chamados de bispo nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo, para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são quem? Os pastores. Então ele usa 3 termos para a mesma coisa, né? Ancião, bispos, apacentar. Pastores, tá vendo? São os 3 termos. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho.
Gente, não precisa ser um gênio para entender que ele está falando de lobo. Se ele está falando de lobo, a analogia dele será rebanho. Ele vai falar de ovelhas e de pastor. Por isso que ele vai falar lobo. Tá? Então é bom senso, é entender o que está nas entrelinhas, né? Tá? Então a função primordial é essa. É o bom pastor de Lucas capítulo 15, que incrivelmente deixa 99 ovelhas e vai atrás da ovelhinha perdida. O Novo Testamento emprega essa metáfora. Tá? São figuras de linguagem para tratar o relacionamento entre o pastor e o seu rebanho, que nesse caso é a igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs de quem? Das heresias, e guiar todos na verdade do evangelho. Tem muita heresia, ainda mais hoje com as redes mídias sociais, né? Irmão, eu vejo cada heresia, irmão, assustadora, assustadora. Teve um que falou assim, a Assembleia de Deus fica comemorando o Natal é pagão. Onde que está escrito que Jesus mandou comemorar o Natal? Eu escrevi embaixo assim, onde que Jesus mandou construir templo? Onde que está escrito que Jesus mandou construir templo? Porque essa gente que é contra o Natal, constrói um templo mais bonito que o outro. Vive levantando dinheiro para construir templo. Mas onde que Jesus mandou construir templo? Onde que está escrito que Jesus mandou construir templo? Porque a única maneira de evangelizar deles é construir templo. Porque não prega o evangelho, não vai nas praças, não usa, não, é só dentro do templo. Mas onde que Jesus mandou construir templo? Onde que está escrito? Eu desafio você a achar um versículo que esteja escrito Jesus falando, ide construir templos. E essa gente vive de construção de templo. Pelo contrário, Jesus falou que o templo seria destruído no terceiro dia. Então, irmão, mas não há problema, eu não ligo, pode construir templo à vontade. Estou vendo a inconsistência. Não, Jesus não mandou fazer, então eu não faço. Jesus mandou você casar? Onde que está escrito? Jesus falou, ide e casai. Por que você casou então? Ou por que você não casou? Jesus falou que não era para você casar? Então cuidado, irmão, não é porque Jesus não falou, é que não existe. Tá? Para com essa ignorância. E tem gente que acredita nisso, é mesmo, né? Jesus falou que Jesus não falou. Jesus não falou muita coisa, Jesus não falou. Mas a gente entende, subentende, por inferência inclusive. Então cuidado, irmão. A exortação apostólica, aliás, Jesus não mandou comemorar Natal, mas os anjos comemoraram o nascimento dele. Os anjos comemoraram. Glória a Deus na altura, um coral apareceu. A estrela brilhou. Então, por que tudo isso? Não deve ter nada disso, seja que não era para comemorar nada. Por que ele não vai lá falar para os anjos que não era para comemorar? Para aí, ó. Vocês estão falando com Deus, você não pode comemorar o Natal. Para, irmão. Está vendo como que é fraquinho? Os magos vêm com presente, dá presente sim. Os pastores se alegram. Agora essa gente fica triste. É gente má amada. Porque quem está com o coração cheio de amor é alegre. A igreja, irmão, a Bíblia é um livro de festas. É cheio de festa na Bíblia. Glória a Deus. Até no céu vai ter a festa, a bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus, eu espero que você esteja nessa grande festa. Então a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs do quê? Da heresia. Esse cuidado parece nos ensinos do Senhor Jesus. Jesus fala muito contra os ensinos errados. Bom, já falei, um terço do Novo Testamento é para combater a heresia. Existem epístolas inteiras que foram escritas para combater a heresia. Te dou um exemplo. Gálatas. A epístola de Paulo aos Gálatas foi para combater os judaizantes. Esse povo que quer que você deixe a barba crescer, pôr um talite na cabeça, ficar falando meia dúzia de palavras hebraicas e ficar cantando, tocar o sofá. Essa gente aí que Paulo enfrentou em Gálatas capítulo 6. Em todo o livro de Gálatas, nos seus 6 capítulos. 1.2. Depois da minha partida. Olha só o Paulo falando para os pastores em Éfeso. Essa expressão é uma palavra profética. Pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica, uma linguagem de figuras de linguagem, para identificar os falsos doutrinas. Ele vai chamar esses líderes como lobos cruéis. Sabe por quê, irmão? Por causa da crueldade. Eles mexem com o sentimento da pessoa. Isso é cruel. Eu já vi pessoas que perderam a fé, porque gente falou, não, seu filho vai viver. Não, você vai ter isso. É tudo mentira, não teve nada. Mas ele estava interesse no dinheiro da pessoa. Coisas horrorosas já aconteceram. Enganos. Lobos cruéis. Sabe?
que assedeiam as irmãs da igreja. É líder religioso, mas que assedeia crianças. Então, irmãos, são lobos cruéis, lobos vorazes, gente cheia de pecado, mas que usa o púlpito. Eu não sei, mas eu tenho dificuldade de entender isso aí, mas eu ouvi dizer até que pessoas que usam até droga. Diz que é pastor, mas usa até droga, irmão. Mas pensou uma coisa dessa? Diz que é pastor, mas bebe, enche a cara, irmão. Isso é lobo, irmão. Que pastor, coisa nenhuma. Você acha que o pastor vai ser um pastor drogado? O pastor tem que cuidar de ovelha, tem que enfrentar inimigo, tudo. Isso aí não é pastor, coisa nenhuma. Isso é lobo cruel, que só pensa no seu dinheiro, que só pensa nos bens materiais, que olha para você e só vê cifrão. Isso é lobo cruel, lobos vorazes. Não tem nada de reino de Deus. E Paulo profetizou que depois, em outros momentos, nós íamos enfrentar isso. Eu e você temos que enfrentar isso. Por isso que essa gente não gosta de escola dominical, viu, irmão? Essa gente não gosta que você aprenda a palavra. Ela não gosta, quer que você fique manipulado. E uma das piores coisas que existe é a manipulação religiosa. É cruel. Eu sei que Deus vai dar um juízo muito pesado em quem usou da religião para enganar as pessoas. Porque é uma coisa muito cruel fazer isso com a pessoa. Paulo usa então essa linguagem, lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. É verdade. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre o povo hebreu, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres, pessoas que não têm humildade, é egocêntrico, gosta de ser paparicado. Não pensa que ele é servo da igreja, não. Ele quer que a igreja sirva a ele. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Já estavam presentes, desde a época de Paulo. Tem um lá que não aceita nem a presença do apóstolo João. Já pensou, pastor Humberto? Quem que não gostaria de receber o apóstolo João? Mas ele não queria, não. Está aqui, ó. Você quer ver? Abre aí sua Bíblia aqui em 1 João. Aliás, na terceira carta de João. Primeira carta de João, versículo 9. Olha aqui, irmão, está registrado aqui, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Mas é demais, né? Não querer receber o apóstolo João, irmão. O que escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas, que escreveu o livro do Apocalipse. Esse Diótrefes aqui, ó. Diótrefes, Deus me livre fazer parte dessa igreja. Não queria aceitar o pastor presidente da igreja. Fala que a igreja era dele. Queria ser pastor presidente, irmão. Olha que fraqueza. O Diótrefes queria ser a síndrome de querer ser pastor presidente. Tem gente assim que quer ser o pastor presidente da igreja. Aí divide, fala, nem se for a igrejinha tem 5 pessoas, mas ele é o presidente da igreja. O que importa é que eu sou presidente. Só tem uma, é alugado, tem meia dúzia de pessoas, mas eu sou presidente, eu sou presidente. É o Diótrefes. Diótrefes, que Deus nos livre dessa gente, irmãos. É um ego muito grande, né? 1.3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Olha o problema, irmão. Eles entram aqui no nosso meio, verificam ele, depois acho que vê, porque chega no dia, às vezes, do aniversário do pastor, todo mundo lá homenageia o pastor, dá um envelopinho para o pastor, já pensa que é uma fonte de renda. Aí já quer ser pastor. Mas não entende que tem que visitar as pessoas, tem que expulsar demônio, tem que orar por enfermo. Isso ele não vê nada. Ele só vê o dia do aniversário do pastor. Aí enfia na cabeça. Sabe, são gente que nem na Copa do Mundo. Chega na Copa do Mundo, todo mundo vira jogador de futebol. Acha que tem vocação. Só que acaba a Copa do Mundo, aí ele percebe que não tem vocação nenhuma. Aí chega nas Olimpíadas, ele acha que vai ser um atleta olímpico. Sabe, é gente que vai pela onda. Aí chega na igreja um dia que é o dia do aniversário do pastor,
e vê o povo homenageando o pastor, dando um envelopinho por um. Pensa que ministério pastoral é aquilo. Tem um único dia, irmão, no ano. E os outros dias? Então a pessoa não tem chamada coisa nenhuma. Ele tem. Então, mas infelizmente surge da própria igreja. Ó. Os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja. Paulo fala, dentre vós mesmos. Segundo lugar, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí, ainda hoje. E não precisa ir longe não, dá uma entradinha nas redes sociais para você ver. Entre eles estão os que se posicionam acima da Bíblia, falam abertamente. Eu mesmo, teve um que foi orar, falou assim, meu Deus, é em meu nome mesmo que eu peço um milagre. Olha, esse é poderoso, né, irmão? Não queria nem falar o nome de Jesus, é nele mesmo. Se eu sou teu servo, é em meu nome mesmo que tem que acontecer o milagre. Irmão, o duro, o espantoso, não é isso. Porque aí está na cara que é um herege. O espantoso é crente acreditar nisso. Aí que a gente vê que o espírito da mentira está operando, irmão. Não é possível. Você fala a verdade, você tem que falar 10 vezes para a pessoa ver que é verdade. E a mentira fala uma vez só, todo mundo acredita. É rapidinho, todo mundo acredita. Você falou uma mentira, todo mundo já acredita. Que é isso, irmão? Então eles se posicionam acima da Bíblia. Falam coisas que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Fala, mas onde que está escrito isso na Bíblia? Porque Jesus venceu Satanás citando a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, irmão, eles não têm nenhum pudor espiritual. Uma carnalidade pura. Inventa cada coisa, irmão. Mas inventa cada coisa assim. Na internet tem cada falso profeta, irmão. Meu Deus, falso profeta explícito. Usam as redes sociais para corrigir a Bíblia. Acho que a Bíblia está desatualizada. Então acho que tem autoridade espiritual. Ao invés de procurar com carinho a expressão original hebraica. Não, ele pensa que não, isso aqui não pode ser isso aqui não. Só porque vai contra o pensamento dele ou dela. Né? E discorda abertamente. Essas igrejas que apareceram, igreja de grupos heterogênicos, tudo você vê que são gente que quer ser aceita pela sociedade, e como não tem gente que se aceita, porque a Bíblia condena, aí tenta deturpar a Bíblia. Não, mas não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, tudo não é bem assim. É uma vergonha, distorcendo a Bíblia. Para que isso? Para que vai querer distorcer a palavra de Deus? Então eles fazem isso, porque estão com esse espírito do anticristo. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um outro evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar o quê? A teologia. Hoje nós temos a escola teológica, as matrículas estão abertas. Vai fazer um curso teológico, irmão. Você pode estudar aqui na Estiadec, a escola aqui do lado. Segunda e quarta-feira, das 19h30 às 22h20. Você vai ter estudo saudável. Você pode estudar o sábado, das 13h às 18h20. Tá? Você pode estudar de terça e quinta pela manhã, das 9 às 11 horas. Vem estudar. Tá? Invista em você, se capacita, porque os dias são maus. 2. O que é apologética? Definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé e das suas doutrinas. Então, o termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. O termo grego traduzido literalmente seria responder. Ou preparados para responder com mansidão, como diz 1 Pedro 3,15. Em uma tradução literal estejam sempre preparados para uma defesa. A defesa da fé cristã. A nossa nova versão do Transformadora, ela fala o seguinte: sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Paulo fala com o nosso culto racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. O Senhor Jesus disse em Marcos 12:20, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, além da emoção, entra também a razão. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo. Corpo, alma, espírito. Corpo, emoções e intelecto. 2.2. O que defesa Pedro está se referindo quando ele cita
o capítulo 3, versículo 16. Bom, há quem argumente que essa é uma defesa, uma resposta a alguma acusação, visto que essa palavra apologia aparece com esse sentido ali no Novo Testamento. Defesa de uma acusação tanto formal, como a gente vê em Atos, como informal, como a gente vê em Corinto. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência dos acusadores. Podem falar o que quiser de você, irmão. A hora que você chegar lá e eles virem suas obras, sua postura, tudo cai por terra. E, irmão, isso aconteceu muitas vezes comigo. Mesmo quando eu cheguei aqui na Câmara, e aí vem uma pessoa radical e falaram tanta coisa de mim. No primeiro mês já tinham mudado toda a opinião. Eu subia naquela tribuna com todo o respeito, defendendo os interesses da cidade. Caiu tudo por terra. Depois, quando eu fui para a Secretaria de Gestão e Controle, a mesma coisa. Ih, vem vindo um extremista, pastor, vai ser uma... Hoje estão lá, irmão, tudo respeitando a gente. Por quê? Porque a gente muda o conceito das pessoas pelo testemunho. Então muda. Quantas vezes falaram de você, meu Deus, aí você chegou lá, trouxe paz, abençoa o ambiente, no seu trabalho, ou quando aluga uma casa, ou quando faz alguma... Por causa do testemunho, muda tudo. Há casos de pais não cristãos que não aceitavam o relacionamento do filho. Hoje não aceitava o relacionamento de sua filha ou do seu filho, porque era com crente, e hoje recebe como um filho, como uma filha, que mudou completamente. Então, é o testemunho cristão que vale, é a sua vida de piedade. Mas não parece ser esse o caso aqui, porque a defesa aqui está falando da fé dos cristãos. Ainda que Pedro esteja se referindo então a uma resposta de uma acusação formal, tem a ver com a defesa da fé cristã, como aconteceu também com Paulo diante de Festo, o governador, ali em Atos 26, ou com o rei Agripa, também em Atos 26. 2.3, o que devemos combater? As heresias. Por que eu tenho que combater a heresia? Para a defesa própria, para ajudar os outros à compreensão da própria fé. Tudo isso nos dado graça para defendermos a nossa fé cristã. E o que são as heresias? Bom, as heresias, irmãos, a gente poderia traduzir como desvios doutrinários. São coisas que não são ortodoxas, que não são corretas. É isso que são as heresias. Agora, o termo já apareceu na Bíblia como partido, é verdade, mas também apareceu como algo de perdição. Erros de perdição. As heresias, elas atacam quais pontos? Os pontos principais da doutrina. As heresias atacam a doutrina de Deus, atacam a doutrina da Trindade, atacam a pessoa do Senhor Jesus, atacam a pessoa do Espírito Santo, atacam a doutrina do homem, que é a natureza, pecado, salvação, origem, destino, ataca a doutrina dos anjos, ataca a doutrina da igreja e ataca a doutrina da Bíblia. O mais grave erro é quando diz respeito a Deus, porque aí ataca a grande doutrina da pessoa de Deus. Então esses são os ataques das heresias. Para nós encerrarmos, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual, o nosso textuário, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós finalizamos para a seguinte reflexão: estamos a fazer pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira? Isso aqui é uma pergunta importante, é uma pergunta muito importante, então, nós pensarmos. Aqui o irmão Valdenir Fernandes, ele faz uma pergunta: Judas mencionado é o apóstolo ou o irmão de Jesus? As duas coisas. É o irmão do Senhor e ele era apóstolo também. Apóstolo é quem viu Jesus pessoalmente, quem teve um contato com Jesus pessoalmente. Isso é uma das características do apostolado, né? Muito bem. Então ali ele fala, Judas fala, irmão do Senhor. Está escrito lá na epístola, é só você ler no início. Então esse é o irmão de Jesus também.
Então nós finalizamos com essa pergunta: estamos fazendo pela verdade o que os ímpios fazem pela mentira? É uma pergunta que nós temos que pensar, tá? Isso é muito sério. Bom, a nossa viagem para Israel, se Deus permitir, vai ser agora em novembro de 2025. Você pode entrar em contato com esses telefones aí da Renova e se programar para fazer essa abençoada viagem. E a próxima aula, lição 2, cristianos sum, somos cristãos, sou cristão. Venha participar dessa aula, que você tenha uma segunda semana abençoada desse ano de 2025. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.